A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para você manter aberta, depois que a gente está aí lendo os dois versículos do texto central, para que você mantenha aberto em Atos, que a gente vai ficar realmente só nesse livro. Se eu tiver que mencionar, e eu devo mencionar uma ou duas vezes, algum outro versículo, você não precisa manusear a palavra de vida não, que vai ser rápido. Diz assim, Atos 17, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu vou repetir e preste bastante atenção. Verso 22, Atos 17. Então Paulo, o apóstolo dos gentios, levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, esse é o momento em que sua palavra vai ser ministrada, a mensagem vai ser entregue, aquilo que o Senhor deseja que o seu povo ouça. Essa palavra, Senhor, é uma palavra que não é minha, essa é uma palavra que é sua. Então, Pai, que nesse momento nada possa partir da minha pessoa, que tudo possa vir de Ti, Senhor, que eu seja apenas um canal, Senhor, um canal limpo, um canal cristalino, Pai, um instrumento nas Suas mãos, para que essa mensagem chegue não só no ouvido do meu irmão, mas no coração dele, Pai. E nesse momento eu peço para que o Senhor prepare esse coração como uma terra, que o Senhor are, que o Senhor rasgue essa terra, a fim de que quando essa semente for lançada, ela entre e lá ela brote, Senhor, e lá ela cresça, para que ela possa produzir frutos, Senhor. Então, Pai, toma a vida do meu irmão também, da minha irmã, Pai, que seja uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de entendimento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma esse momento nas Tuas mãos, que nada, Pai, nada faça o meu irmão desviar a sua atenção, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seus pensamentos, Pai, possam ser desviados daquilo que o Senhor tanto quer falar a ele, Pai. Que seja a resposta para a vida de muitos, e que tudo possa acontecer, Senhor, segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, e tudo isso para a glória do Seu santo nome. Amém e amém. Podeis assentar. Há algo que eu considero ser um bem muito, muito valioso. É algo que eu tenho um grande cuidado e também tenho um grande apreço. Quem me conhece bem
sabe que costumo sempre mencionar esse bem como sendo uma das maiores riquezas que o ser humano possui. Também, sempre que posso, eu menciono ele como algo em que não posso perder e nem posso gastar. Creio que a minha família e as pessoas que me cercam, as pessoas do meu trabalho, elas já devem estar até cansadas de me ouvir e de ouvir o que eu penso e promovo na minha vida com esse bem que eu apresento a vocês. E como eu disse, eu não posso perder, eu não posso gastar ele, mas eu posso e devo investir nesse bem que é tão valioso e que eu o considero assim. E o mais interessante é que esse bem, ele é disponível, não só para mim, ele é disponível para você também. Ele é disponível e ele é independente da sua vontade, ele existe. Ele existe na sua vida também. Todo ser humano possui esse bem. Esse bem do qual me refiro é o tempo. O tempo é um bem valiosíssimo. É muito valioso o tempo. Então eu não posso gastar esse tempo, eu não posso perder esse tempo. Eu sempre falo que eu tenho que investir no meu tempo. Tempo significa produção. Mas tempo tem vários significados. Tempo pode ser um período sem interrupções, no quais os acontecimentos ocorrem. Quando você está numa consulta, você está ali, tem um tempo, é um período sem interrupções, que está acontecendo uma consulta médica. Pode se referir também à continuidade, à duração de coisas, presente, passado, futuro. Ah, essa música aí não é do meu tempo. Você também usa o tempo e se refere a ele dessa maneira. Também o tempo pode ser o que se consegue medir através dos dias, dos meses e dos anos. Duração. Ah, esse livro aqui, ele não se estraga com o tempo, não. Esse livro aqui, ele dura bastante tempo. Ele também pode significar certo intervalo, definido a partir do que nele acontece. Época. Por exemplo, o tempo dos mitos gregos. Certo é que o tempo é a duração dos fatos. Tempo é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. É dentro desse contexto de tempo e dentro dele que deve ser a duração dos fatos que quero me ater. É justamente nesse contexto de tempo, de ser a duração dos fatos, que eu vou me ater essa noite, como sendo um dos bens mais valiosos, que eu entendo que nós possuímos, nós enquanto seres vivos. E por conta disso, novamente, nós não devemos perdê-lo, gastá-lo e nem desperdiçá-lo. Devemos investir o nosso tempo, investir nele. Um dos discursos que eu mais ouço de quem não sabe administrar o seu tempo, ou não tem competência para organizar a sua vida, é que lhe falta tempo. Não, me falta tempo. Eu não consigo administrar minha vida porque falta tempo. Eu não consigo organizar, eu não tenho competência para organizar minha vida porque me falta tempo. É sempre o mesmo discurso. E a gente encontra esse discurso aqui na igreja também, encontra esse discurso em vários lugares. Ah, me falta tempo. Aí vem aquele outro seguido, né? Não, o mundo hoje é diferente, o mundo hoje é mais rápido, é mais volátil. Por conta disso eu não consigo fazer tudo do tempo necessário, dentro do tempo que me foi estabelecido. E aí vai um pensamento meu, a de que esse discurso é apenas uma desculpa usual, que você comprou para a sua vida, para dar satisfação da sua incapacidade de gerir o seu tempo. Eu vou repetir o meu pensamento, a de que esse discurso de que falta tempo, para fazer as coisas, é apenas uma desculpa que você usa e que você comprou para a sua vida, para você dar satisfação da sua incapacidade de gerir esse tempo. Pô, agora, pastor, o senhor pegou pesado. O senhor está falando que eu sou incapaz de gerir o meu tempo? Eu não falei isso. Eu falei que eu tenho esse pensamento para quem tem esse discurso. E agora é hora quem está vendo lá no YouTube, dar um dislike, né? Não, meu irmão.
Sabe por que eu penso assim? Porque realmente o mundo hoje ele é mais rápido, ele é mais volátil do que há 30 anos atrás, do que há 40 anos atrás. Mas hoje também a gente tem ferramenta que faz cada um de nós investir o nosso tempo para que possamos correr um pouco mais com ele, que auxiliam cada um de nós a otimizarmos esse tempo. Eu vou dar um exemplo banal, um exemplo bobo, mas que eu tenho visto acontecer demais. É a situação dos aplicativos de banco. Hoje você consegue fazer alguns serviços no banco que otimizam o seu tempo. Você pode baixar o aplicativo de algum banco, você faz depósito, faz transferência, extrato, pagamento em débito, você faz várias coisas. Claro que você nem tudo vai conseguir fazer pelo aplicativo, claro que não, mas mesmo assim tem gente que quer ir ao banco. Eu quero ir ao banco de qualquer maneira, quer ir ao banco, fica em fila, quer se expor, quer ficar lá. Aí começa uma outra desculpa: eu não sei mexer no aplicativo. Aí vai um conselho meu, da mesma maneira do meu pensamento, vai um conselho: vai lá no banco, peça para um funcionário do banco, credenciado, te explicar, e depois você invista seu tempo em entender o aplicativo para você poder usar, e assim, depois que ensinado a você, você vai otimizar o seu tempo em relação a isso. Mas quando eu falo de desculpa da falta de tempo, eu também considero que as pessoas que dão essas desculpas, elas são pessoas que elas têm escalas de valores e prioridades que não querem abrir mão. E por isso esse discurso, ele serve apenas para desculpa, para não fazer determinadas coisas. Ou seja, vamos trocar em miúdo o que eu falei. Elas não querem fazer porque não têm interesse em fazer mesmo. São coisas que elas não priorizam, elas priorizam outras coisas. A escala de valores dela é diferente. O discurso é diferente do que realmente ela realmente entende que é prioridade na sua vida. E quando eu falo de tempo, eu falo no geral, inclusive no lazer e na distração. Porque nós temos que ter tempo para o nosso lazer, para a nossa distração. Aí você deve estar pensando aí, maquinando: pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe, eu não tenho tempo mesmo. Aí eu vou falar para você: você também não conhece a minha, você também não conhece a minha vida. E eu falo isso porque eu tenho propriedade para falar sobre tempo. Eu acordo 6, vou dormir 1 todo dia. Eu faço várias coisas durante a semana toda, inclusive investir meu tempo em estudar a palavra de Deus. Inclusive essa mensagem, eu investi tempo em estudar ela, eu investi tempo para fazer ela. E eu tenho o meu trabalho, onde eu sou profissional liberal, eu não tenho um pagamento fixo, eu não recebo contra-cheque há mais de 15 anos. Eu tenho uma família que também depende do meu braço forte, e aí também do meu dinheiro para poder estar sendo sustentada. Eu tenho a minha família para dar tempo também, minha esposa, minha filha, meus filhos. Eu tenho tempo até para fazer esporte, eu tenho tempo para vir na igreja. Hoje, eu já percorri 120 quilômetros. Eu vim para cá 40 quilômetros. Minha casa é 40 quilômetros da igreja. Eu vim para cá 40 quilômetros. Voltei de manhã, 40 quilômetros. Vim 40 quilômetros. Agora eu vou voltar 40. São 160 quilômetros no domingo que eu faço. Tem gente que mora aqui perto e não vem porque não tem tempo. Então, eu falo com propriedade do que eu estou falando. Eu falo com muita propriedade sobre tempo. Pois bem, depois dessa introdução, que eu tenho certeza que alguns não concordaram, que alguns não se interessaram com esse meu pensamento, vamos ao cerne da mensagem, vamos àquilo que Deus quer falar. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele era um homem que investia seu tempo naquilo que lhe foi atribuído por Deus. Paulo era um homem que não perdia tempo naquilo que Deus deu para ele, atribuiu a ele fazer. Está em Atos? Vai em Atos 9, por favor. Veja o que o próprio Deus fala acerca disso, em Atos 9. Sobre o que Deus atribuiu a Paulo fazer. Atos 9, é só voltar algumas páginas, você que está com Atos aberto.
livro de Atos, aberto. Verso 15, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem, está falando para Ananias, discípulo dele, sobre Paulo, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa é a palavra que Deus dá a Ananias para que ele se encontre com Paulo. Para que nesse encontro, Ananias imponha as mãos sobre Paulo, ore, batize Paulo, para que ele comece aquilo que lhe foi atribuído por Deus, qual seja, ser um instrumento de Deus, escolhido para levar a palavra de salvação aos gentios e aos seus reis e ao povo de Israel. Deus escolheu Paulo para levar aos gentios, a nós que não somos judeus, a palavra de Deus, para que houvesse salvação. E ainda atribui a esse serviço do apóstolo um sofrimento por conta dessa missão. Ele não só atribui algo para ele fazer, dá uma atribuição para ele, mas também coloca o sofrimento como algo que ele vai passar na sua missão durante esse período. E Paulo, o que Paulo faz? Paulo, ele prioriza a missão que foi dada a ele por Deus. Eu não estou falando para você largar tudo para você ir para o seu ministério, estou dando exemplo de alguém que prioriza aquilo que Deus coloca na vida dele e começa a sua missão. Paulo sempre usou o tempo dele para promover a vontade de Deus na sua vida, ou seja, falar para os gentios sobre a salvação, falar sobre os reis dos gentios sobre a salvação, falar também para o povo de Israel sobre a salvação. E olha só, Paulo não perde tempo aí em Atos 9 ainda, diz assim, verso 18, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Assim foi a vida do apóstolo Paulo. Foi assim. Logo, o que lhe foi atribuído por Deus, ele começou a fazer. Ele priorizou aquilo que Deus tinha para a vida dele, e ele começou a fazer. E é justamente nessa caminhada de Paulo, nessa caminhada de fé, nessa caminhada missionária do apóstolo Paulo, que a gente vai encontrar a passagem do texto central. E a gente vai montar um entendimento do que Deus quer trazer hoje na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, através dessa mensagem. Paulo já havia feito a sua primeira viagem missionária, e preste atenção, ouça bem o que eu vou falar. Nessa primeira viagem, ele foi acompanhando Barnabé. Barnabé não foi acompanhando ele foi acompanhando Barnabé. Barnabé foi lá e chamou ele para acompanhá-lo. Ele não foi como líder, ele foi como um vice-líder dessa viagem. Marcos também foi, Marcos era sobrinho de Barnabé. O ponto de partida da viagem de Paulo foi a Antioquia da Síria. Passaram por Seleucia, que era uma cidade portuária, depois por Chipre, que era uma ilha, e era a cidade natal de Barnabé, em Salamina, onde anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas. Depois eles atravessam essa ilha, vão até o outro extremo dela, chegam a Pafos, onde o apóstolo prega para o procônsul. Então ele não pregou realmente, ele estava fazendo a atribuição dele, não só para os gentios, mas também para os reis, para as autoridades. Então ele vai lá e fala com o procônsul, Sérgio Paulo, justamente em Pafos. Em seguida eles vão para a Galácia do Sul, Psídia e Licoânia. Depois Paulo deixa a ilha, ele segue para o continente, passa por Perge, cidade da Panfilha, e foi nessa passagem que Marcos ficou assombrado. Estava Barnabé, Paulo e Marcos. Marcos se assombra pela hostilidade daquela sociedade que era pagã, e ele volta para a casa da sua mãe. Ele fica com medo e volta para a casa da sua mãe, lá em Jerusalém. Paulo então é expulso de Antioquia de Psídia,
vai para Icônio, isso tudo na Galácia, na região da Galácia. E como a hostilidade era a mesma da cidade anterior, houve montim, tanto dos judeus como dos gentios. Eles foram para a região da Licaônia, fundaram a igreja em Listra, em Derbe, e tudo isso na Galácia do Sul. Assim se findou a primeira viagem missionária de Paulo. Depois, Paulo e Barnabé foram para Derbe. De lá retornaram para o ponto de partida e confirmaram as igrejas em Listra, Icônio, Antioquia de Psídia, estabeleceram pastores nativos. Essa viagem ela começou em 46 depois de Cristo, terminou em 48, 2 anos. E se você pegar o capítulo 13 e 14 de Atos, você vai ver essa primeira viagem missionária de Paulo. Já na segunda viagem, Paulo se separa de Barnabé. Houve um concílio em Jerusalém e Paulo resolve então empreender outra viagem. Por quê? Porque Paulo priorizava aquilo que lhe foi atribuído por Deus. Então, ele foi justamente investir o seu tempo naquilo que Deus havia atribuído a ele. Só que agora Paulo estava na liderança do grupo, já não era o vice-líder. E ele chama Barnabé. E Barnabé quer levar seu sobrinho Marcos, aquele mesmo que fugiu. Paulo não concorda com a ideia. E fala, olha Barnabé, não vamos com o Marco não. O Marco não vai não, porque ele voltou no meio do caminho na vez anterior. Vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho. E eles se separaram. Então Barnabé houve uma discussãozinha, uma DR, como o pessoal costuma falar. E aí Barnabé se separa de Paulo. Mas Paulo vai fazer a segunda viagem missionária e faz com Silas. E essa viagem ela tinha 2 objetivos. Era visitar as igrejas que eles fundaram na primeira viagem missionária e abrir novos campos de trabalho. Porque essa era a missão que Deus tinha dado para Paulo. Essa era a missão que Deus tinha dado para Paulo. E Paulo não perdia tempo e não gastava tempo. Paulo, então, junto com Silas, partiram de Antioquia da Síria. Foram até Tarso, Ásia Menor. Viajam por terra, atravessaram a Cilícia. Seguem para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, a fim de fortalecer as igrejas. Isso na Galácia. Em Listra, Paulo encontra Timóteo. E aí Timóteo também vai nessa segunda viagem. Os 3 atravessam a região Frígio-Galata, onde são impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Seguem então para a Mícia e tentam ir a Bitínia. E você deve estar complicado com tanto nome, né? Mas amém. A gente vai chegar lá. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu que eles fossem. Então eles partem para uma cidade chamada Troade. Em Troade, Paulo teve uma visão que alguém lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E é nessa localidade que Lucas se junta a essa comitiva. Então era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas agora nessa segunda viagem. Eles navegam para Neápolis durante 2 dias de viagem. Chegam a Filipos. Filipos era uma colônia romana, uma das principais cidades da Macedônia. Com essa visita, Paulo vai lá e funda a primeira igreja europeia. Filipos ele organiza uma igreja na casa de Lídia, vendedora de púrpura, e liberta uma adivinha de opressão maligna. Por conta disso, ele vai para a cadeia, juntamente com Silas. O resultado, qual foi o resultado da cadeia? A conversão do carcereiro. Paulo não perdia tempo. Foi para a prisão, você acha que ele deixou de anunciar? Continuou anunciando. E o carcereiro foi liberto em nome de Jesus. Foi convertido. Mas os direitos dos 2, agora, como cidadãos romanos, foram desrespeitados. Assim de lá, eles partiram para Tessalônica, passaram por Anfípolis, Apolônia. Em Tessalônica, procura uma sinagoga para iniciar o trabalho, mas Paulo só fica 3 semanas por causa da perseguição. Lembra que Deus, além de atribuir a missão para Paulo, falou que ele ia sofrer? De lá, ele parte com Silas para Bereia. Num primeiro momento, os bereanos eles foram receptivos, foram até mais que os tessalônicos. E Paulo anuncia o evangelho do Senhor Jesus na sinagoga de Bereia. Mas como o Bereia era muito próximo de Tessalônica, não demorou muito para que os mesmos judeus que estavam perseguindo Paulo fossem até lá e fossem perseguir ele também. Palavra de Vida diz que ele sai às pressas e ele sai sozinho.
Então, numa viagem que tinha Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, ele sai às pressas e ele vai sozinho para Atenas. Deixa Silas, Timóteo e Lucas naquela localidade. Diz que o apóstolo Paulo, ele vai até próximo de Atenas e alguns discípulos vão com ele. E que depois eles voltam e deixam Paulo sozinho em Atenas. Eles voltam para dar instrução a Silas e Timóteo, para se juntar a ele tão logo fosse possível. Paulo não perdia tempo, Paulo estava em Atenas. E ele vê a cidade de Atenas. E ele vê que a cidade era cheia de ídolos. E aquilo traz indignação. Indignação para Paulo. Por conta disso, ele chega a discutir na sinagoga com judeus, com gregos, tementes a Deus, e até na praça principal. Porque viam aquilo e não faziam nada. Atenas, naquela época, era o centro cultural do mundo grego. Era lá que se encontravam alguns filósofos, epicureus e estoicos. E estes filósofos, por causa do discurso de Paulo, começaram a discutir com ele. E alguns desses filósofos começaram a perguntar, porque ouviam o discurso de Paulo lá na praça principal. O que você está dizendo? Chamaram até ele de tagarela. O que esse tagarela está dizendo? Outros não entendiam e perguntavam, o que esse estrangeiro aí está anunciando? Que Deus é esse? Mas Paulo estava fazendo aquilo que ele foi comissionado por Deus. Ele pregava as boas novas a respeito de Jesus, da ressurreição. E aí o que os filósofos fizeram? Pegaram ele, levaram ele para uma reunião num lugar chamado Areópago. O Areópago, ele ficava a sudoeste da Acrópole em Atenas. Ficava numa colina, chamada Colina de Ares. Ares era o deus da guerra da mitologia grega. Era ali que se reunia o tribunal que tratava de assuntos relacionados às questões religiosas e morais na Grécia. Então, dessa forma, levando Paulo para esse lugar, lá para o Areópago, lá em Atenas, a mensagem ia ser examinada pelos supostos mestres, filósofos gregos, religiosos. E aí eles perguntam a Paulo, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando ideias estranhas, nós não estamos entendendo o que você está falando, a gente quer saber o que elas significam. Eles estavam curiosos. Diz a palavra de vida, que todos os atenienses estrangeiros, que ali viviam, não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Pronto, a gente chegou agora no texto central. Ufa, pastor, pensei que não ia chegar nunca. Atos 17, vai um pouco mais à frente, 22 e 23. Diz lá, texto central, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Presta atenção. Presta atenção no cuidado que Paulo tinha e da prioridade que ele tinha em anunciar o Evangelho. Ele rapidamente achou uma maneira de falar de Jesus, porque ele viu um altar com uma inscrição, ao Deus desconhecido, um altar onde não havia imagem. Era um Deus totalmente desconhecido, ninguém sabia da procedência, ninguém conhecia esse Deus, e ele aproveita aquele momento para falar desse Deus. E por isso que eu perguntei para você se você conhece o Deus desconhecido, porque esse Deus desconhecido que Paulo anunciou é esse Deus que a gente está prestando culto hoje. É esse Deus maravilhoso, e Paulo vê uma oportunidade para poder anunciar aquelas pessoas que eram influenciadoras da cidade de Atenas, da Grécia, do mundo. Paulo teve estudo, era eloquente, falava diversas línguas, inclusive o grego. Ele debatia temas diversos com os mais altos filósofos e mestres da sua época.
Paulo sabia o que ele ia falar, ele só precisava de uma brechinha para anunciar. Quantas pessoas sentam do lado de você no metrô, no trem, chegam perto de você, no lugar onde você está almoçando, e aí começam a se lamuriar, você vê o semblante entristecido, e aí você perde uma grande oportunidade de falar de Jesus, que Ele pode trazer paz para aquela pessoa. Quantas vezes acontece isso conosco, e a gente deixa passar? Paulo não deixou passar não, aproveitou o que viu. Paulo possivelmente conhecia a história desse Deus desconhecido, e também entendia que, por ele ser desconhecido, aqueles estudiosos não iam estar interessados no que Paulo ia levar. A história que corria desse Deus desconhecido é que no 6º século a.C. havia uma história que um poeta de Creta, e eu já preguei sobre os cretenses aqui, chamado Epimenídes, ele livrou o povo de Atenas de uma terrível praga, clamando a um Deus que o povo nunca tinha ouvido falar. Então, esse homem, Epimenídes, ele clama a um Deus que ele não conhecia, e esse Deus salva, só que ninguém conhecia esse Deus, e ali foi posto um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido, um Deus que ninguém conhecia. E por isso, por Paulo conhecer essa história, possivelmente, por ser um estudioso, ser uma pessoa letrada, ele conhecia dessa história e aproveitou quando viu o altar. E lá no Areópago, ele fala com os filósofos, fala com os atenienses. Elas não tinham conhecimento das escrituras hebraicas lá em Grécia. Paulo aproveitou o seu tempo para despender naquilo que era a prioridade de seu chamado. Paulo então faz uma apresentação do Evangelho. Paulo aproveita o momento e faz uma apresentação do Evangelho, falando sobre a revelação natural, dizendo certas verdades aos poetas atenienses e aos filósofos. Então, assim, investindo tempo, para a gente não perder tempo, porque aqui a gente investe tempo, eu quero, junto com você, de forma objetiva, rápida, trazer a apresentação que Paulo fez de Deus aos filósofos lá em Atenas. E eu quero separar em tópicos, pequenos tópicos, e não são muitos não, das características, das qualidades desse Deus desconhecido que Paulo apresenta e fez a questão de mostrar para esse grupo de homens, esses filósofos gregos. A primeira característica desse Deus desconhecido que Paulo afirma, está lá em Atos 17, 24 e 25, se você tiver em Atos 17, 24 e 25, a de que Deus é criador de tudo. Diz lá, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo começa falando que o Deus desconhecido era o Deus criador de todas as coisas. Ele apresenta o Deus desconhecido como sendo o Deus criador de tudo. Ele não ia deixar escapar isso por conta da idolatria grega. Você sabia que na Grécia, naquela pequena ilha, lá em Atenas, haviam mais de 30 mil esculturas de deuses espalhadas pela cidade? Mas Paulo sabia a quem estava falando sobre Deus. O público que ouviu Paulo eram intelectuais da época. Lembra que eu falei? Os epicureus e os estoicos. Por que ele apresenta Deus como Criador? Os epicureus eram ateus e materialistas, doutrinadores de uma evolução sem Criador. Então eles não acreditavam que havia um Deus que houvesse criado todas as coisas. Os estoicos eram panteístas, eram adoradores de astros, da natureza, daquilo que Deus criou, mas não relacionavam essa natureza a um Deus. Então Paulo mostra que o Deus desconhecido, Deus criador de todas as coisas. Paulo
sabia que ele deveria começar quebrando todas as estruturas que alicerçavam a crença daqueles grupos. Mostrar a Deus como o Criador de tudo era informar que Deus não é uma energia num cristal, uma coisa, um símbolo. Essas coisas elas acabam, mas Deus não. Deus é infinito, Deus é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele se revela pelas coisas da criação. E nós falamos com eles através da oração. E assim nós temos um relacionamento pessoal com esse Deus Criador. Paulo consegue a atenção desses intelectuais. Leva eles a refletirem se esse Deus realmente existia. E se ele podia ser representado por alguma imagem, alguma pedra, algum metal. Ao mesmo tempo, sendo Deus nosso Pai, nós somos geração dele. Então não deveria haver impessoalidade julgada apenas pela razão, e sim um relacionamento verdadeiro e amoroso. E Paulo informa isso àquele grupo de filósofos. Ele completa o seu raciocínio nesses versículos que lemos, informando que o Deus que criou todas as coisas, ele não dependia de uma habitação feita por homens, por mãos humanas. Assim ele também confronta os santuários e os ídolos feitos por mãos humanas naquela cidade. Se Deus é criador e eles acreditassem, nós acreditamos nessa verdade, ele habita em todos os lugares e é soberano sobre todas as coisas. Então não há um lugar apenas que ele habita. Paulo estava anunciando a um público que não conhecia Deus sobre suas características. Mas eu e você sabemos quem ele é. Nós sabemos que Deus é criador de todas as coisas, amém? Amém? Se ele é criador sobre todas as coisas, ele é soberano. E ele tem um controle de todas as coisas. Nos falta confiança, né? Esse amém foi tão fraco. Nos falta confiança no Senhor. Nos falta confiança no Criador. Nos falta confiança na soberania de Deus. E nós somos a igreja de Cristo. Nós viemos ao culto, nós abrimos a palavra, nós ouvimos a mensagem. Aqueles homens eram filósofos, conhecedores de algumas coisas que nós não somos, entendiam de outra coisa, vinham de outra cultura. A palavra de Deus ainda estava sendo anunciada. E nós? Será que você se lembra que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que tudo está no controle dele? E que por conta disso você pode descansar seu coração? Paulo começa seu discurso quebrando o paradigma. O paradigma já foi quebrado na sua vida, no seu entendimento, de que Deus é criador de todas as coisas, soberano, e que você deve depositar sua confiança nesse Deus. Porque se ele é soberano, e você sabe disso, se ele é criador e você sabe disso, ele tem um controle sobre todas as coisas. E o que nós temos que fazer é apenas confiar, entregar a ele. Paulo fala desse Deus, na sua primeira característica, como sendo um Deus criador de todas as coisas, de tudo que há. Quebrando paradigmas, que eu espero que, se não foram, sejam quebrados essa noite na sua vida, meu irmão. A segunda característica do discurso de Paulo, quando ele fala para aqueles filósofos, Atos 17, 26 e 27, é que Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus acessível. Veja o que diz Atos 17, 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, e embora não esteja longe de cada um de nós. O Deus desconhecido daquele tempo, ou ignorado nos tempos de hoje, porque muitas das vezes
Deus é ignorado nos tempos de hoje? De um só fez a raça humana para habitar sobre a terra, fixou as épocas, os tempos e as eras da humanidade. Deus está aqui no meio de nós. Deus não está longe de nós. E porque Ele está perto, nós podemos buscá-lo, porque nós vamos encontrá-lo. Porque Ele está aqui, presente nesse momento. Nós vivemos, existimos e nos movemos por causa da misericórdia dEle. É só por conta disso que você está respirando. É só por conta disso que você tem um fôlego de vida. Porque Ele tem misericórdia da sua vida. Ele ainda está te dando a oportunidade de você confiar nele. Só que Ele é educado. Diz a palavra que se você bater a porta, Ele vai lá e... Se você abrir a porta, perdão, Ele vai bater a porta se você vai abrir, para Ele cear contigo. Mas Ele bate a porta, Ele não arromba a porta. Quem arromba a porta é o nosso adversário. É o adversário de Deus. Deus é educado, mas Ele está lá, acessível. Fomos gerados por Deus. Então, é ilógico a gente pensar que divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra talhada pela arte, ou à imaginação do homem. Não precisa abrir não, Jeremias 23 e 24 diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23 e 24. Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, e a onipresença faz parte de um dos seus atributos. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Deus é Deus de perto e Deus de longe. E você, crente? É crente de perto ou crente de longe? Porque Deus é de perto e de longe. E você? E você, crente? É crente de perto ou é crente de longe? Se autoexamine essa noite. Deus é acessível. No problema, na tribulação, no desconforto, na vicissitude, esse Deus ele está presente. Ele também está presente também na alegria, na bonança. Ele também está presente. Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus que está à disposição. Faça um autoexame e veja se você está à disposição dele. Terceira característica. Atos 17, 28 a 31. Terceira característica é que Deus busca promover a salvação do homem. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos. E esse é o discurso de Paulo, tá? Não é meu discurso, não. É o discurso de Paulo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus é um Deus que busca promover a salvação do homem. Agora Paulo vai no âmago da mensagem, na mensagem de Deus. O âmago da mensagem de Deus, da salvação de Deus, é a mensagem da cruz de Cristo. É a mensagem que hoje não é dita, não é falada mesmo nos lugares onde ela deveria ser feita. Se procura muitas coisas, se fala muitas coisas, inclusive nos altares que dizem que é do Senhor. Esquecem da mensagem da cruz, da salvação, que é isso que importa. E aí Paulo chega no âmago. Ele primeiro quebra o paradigma falando que Deus é criador. Depois ele fala que você tem acesso a Deus, e ele fala para aquele povo. Depois ele fala, olha, inclusive ele é tão acessível que ele promoveu a salvação do homem através de uma cruz.
A cruz e a mensagem, ela se faz presente na apresentação de Paulo desse Deus desconhecido. Agora, Jesus está sendo apresentado para aquele povo, para aqueles influenciadores, não é a palavra de moda? Influenciadores. Jesus é o maior exemplo de amor, humildade, compaixão e altruísmo que passou por essa terra. Sendo Deus, ele deixa a sua glória, se esvazia, para viver aqui como humano, nos ensina a amar, para nos resgatar do pecado e dar a salvação para a nossa alma, através da sua morte e ressurreição. Jesus, ele morreu morte de cruz, levou sobre ele todos os nossos pecados, os pecados da humanidade. Esse sacrifício, ele trouxe cura, física, emocional, espiritual. Ele ressuscita no terceiro dia, e ele foi visto pelos discípulos e por mais de 500 testemunhas. O sangue de Jesus nos purifica, e este nascer de novo nos confere vida nova. Ressurreição é renascimento. Paulo, quando fala disso, ele fala de renascimento. A cruz, ele traz a luz que dissipa as trevas. A paz em momentos de aflição, a paz em momentos de angústia, em momentos de desesperança. Não só para essa vida, mas também nos garante a vida eterna. Ao falar da ressurreição dos mortos, Paulo fez com que aqueles atenienses reagissem na mesma hora, porque aquele assunto era um assunto crucial para aquele público do qual ele estava promovendo a mensagem. Os gregos, eles repudiavam literalmente a ideia da ressurreição física, e ele chega lá naquele ponto nefrálgico para falar sobre ela. Eles acreditavam no conceito de que a alma vive para sempre, mas eles negavam a ressurreição física, porque consideravam o corpo uma coisa maligna, algo a ser descartado. E veja bem, eles entendiam isso naquela época, tem gente que entende isso até hoje. Esse conceito é conhecido como dualismo, e vinha dos filósofos gregos Sócrates e Platão. Em algum momento da sua vida você ouviu falar deles. Eles afirmavam que tudo que é físico é maligno, e tudo que é espiritual é bom. Então a ressurreição para eles era algo que incompreensível, a ressurreição física. Para eles não fazia diferença alguma o que alguém faz com o seu corpo, contanto que o seu espírito seja bom. Esse foi o discurso de Paulo, que não durou 10 minutos no seu discurso. Eu há 47 minutos, 59 segundos e 80 milésimos de segundos, estou pregando a mensagem. Eu comecei a botar o cronômetro para funcionar quando eu comecei a ler. 47 minutos, 59 segundos e 80 milésimos de segundos que eu investi meu tempo e estou investindo para trazer a mensagem de Deus para a sua vida. Pois bem, vamos falar de tempo. Durante esse tempo, esses 47 minutos, alguns segundos, eu citei mais de 25 cidades e regiões, um apóstolo, 5 discípulos, 2 viagens missionárias, 7 igrejas constituídas, li 17 versículos, expus 3 características de Deus, alguns grupos de pessoas, judeus, gentios de todas as partes, grupos de filósofos gregos, e dispostos a alguns conceitos teológicos. Em 47 minutos. Paulo, em menos de 10 minutos, ele pregou isso. Aí, eu pergunto para você, quanto tempo você tem despendido para conhecer e aprender mais de Deus? Quanto tempo você tem parado para fazer seu devocional com Deus? Quanto tempo você separa da sua vida? Ou você só separa quando você vem para a igreja? Porque você não tem tempo. Ah, pastor, o senhor teve tempo para fazer isso? Eu tenho. Prioridade na minha vida. Investir o seu tempo, falar de Deus
durante o seu tempo, é honrar aquilo que Deus conferiu a você, a salvação, através da mensagem da cruz. Eu vou dizer para você o que aconteceu depois da exposição de Paulo, depois da exposição que ele faz no Areópago. Atos 17, 32, diz assim, preste atenção: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós os ouviremos outra vez. Verso 33, com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, verso 34, juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Agora eu não li mais 17 versículos, não, li 20 versículos agora, durante essa mensagem. Infelizmente, a crença dos atenienses nessa filosofia da não ressurreição cegou alguns que zombaram da verdade do Evangelho. Mas você prestou atenção? Um grupo falou que queria ouvir de novo. Um grupo se interessou em ouvir de novo. Balançou a estrutura de um grupo. O outro grupo, onde havia Dionísio e Damares, esse outro grupo, ele prontamente aceita e crê naquela mensagem. O sermão de Paulo não foi um fracasso. Dionísio era um juiz em Atenas, uma das pessoas mais influentes daquela cidade, e através da vida dele, outras pessoas, através do discurso de Cristo, pela vida de Dionísio, outras pessoas creram e aceitaram esse Deus desconhecido. Para que você possa transmitir o Evangelho, primeiro você deve investir seu tempo vivendo esse Evangelho. Investir o seu tempo. Por isso que o cerne da mensagem é sobre o tempo, diz respeito a tempo. Seu tempo com Deus, será que é prioridade esse seu tempo com Deus? Será que você transmite não só pela sua boca, mas pela sua vida? Ou você vai continuar com esse discurso chato? É um discurso chato. Eu não tenho tempo, é chato demais. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para abrir a Bíblia, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para trazer uma palavra de conforto, eu não tenho tempo para anunciar. É chato, meu irmão. Vai por mim que é chato. Não tem tempo não, pastor, eu tenho que botar aqui o feijão, eu tenho que estudar uma situação aqui, meu trabalho não deixa, eu estou cansado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já dormi ajoelhado, tão cansado que eu estava. Já orei dormindo, isso eu canso de fazer, oro dentro do carro, leio quando posso, estudo, porque para trazer essa mensagem aqui, de mim, não tem nada espiritual, porque quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Então a minha parte é 100%, 100% material, não tem nada de espiritual no que eu estou falando. Quem faz essa parte não sou eu, é o Espírito Santo, e nem você vai fazer se anunciar, quem vai fazer é o Espírito Santo, quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas você tem que anunciar, você tem que dar prioridade, você tem que crescer, parar de ser bebê, parar de ser criança no Evangelho. Já foi. Eu mandei um vídeo para o pastor, essa semana ele falou no culto de manhã, é um tal de roda, eu falei, meu Deus do céu, olha o tempo que se perde aí, 2 minutos, 3 minutos, abre a Bíblia, se ajoelha, vai orar, faz um círculo de oração, sei lá, ficar rodando para quê? Meninice, criancice, sendo ensinada na igreja, levando o povo à incredulidade, e o povo está achando isso bonito, está achando legal, é água vendida não sei quanto, é barganha com Deus, você dá que vai receber,
Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Você conheceu agora o Deus desconhecido? Quem conheceu o Deus desconhecido? Esse é o Deus desconhecido de Paulo. Você sabia que até hoje tem a inscrição, uma placa com a inscrição em grego, lá no Areópago, na Grécia, sobre esse discurso de Paulo, que não durou 5 minutos? 5 minutos. E você fala que não teve tempo. E olha que para quem ele falou eram pessoas estudiosas, pessoas que tinham dificuldade de debater com outras, porque entendiam ser superiores. Mas viram em Paulo algo diferente e o separaram para conversar, para ouvir, para entender. Que o Deus desconhecido, que o Deus desconhecido possa reinar na sua vida. Que o Deus desconhecido ele possa fazer aquela mudança que ele tanto quer promover e que você tanto está empurrando com a barriga. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Dê uma lida salva de palmas ao Senhor.